Prontinho, então. Então, sejam todas as pessoas muito bem-vindas a mais uma formação do PIN. Hoje nós vamos falar sobre a caracterização. Para falar sobre a caracterização, vocês podem conhecer alguns materiais que nós temos a respeito, além dos formulários de caracterização, que é o Guia de Metodologia do PIN, volume 1, Caracterização dos Territórios, Famílias, Gestantes e Crianças. O processo de caracterização no PIN, que é um curso no EPIN de 12 horas, com certificação. Que nós temos também o módulo 3 que fala sobre a pluralidade e diversidade das infâncias, famílias e seus contextos, que vai ser esse módulo que nós vamos abordar também hoje nessa formação. Então, o processo de caracterização, ele é uma etapa fundamental. Ah, gente, eu não me apresentei, já comecei assim, né? Mas então, bom dia, eu sou a Ágata, eu sou aqui do GTE, sou apoiadora da 18ª e vou estar fazendo essa formação com vocês junto com a Valesca. Valesca, quer se apresentar, por favor? Bom dia, pessoal. Vou estar junto da Agatha, então, hoje, né? Como ela falou, me chamo Valesca, sou do GTE também e apoio a região da nona e da 14ª. Obrigada. A gente está aqui com nossos membros do GTE também. Se quiserem dar um oi no chat, também são bem-vindos, como a Letícia. Ah, então, a gente já está projetando material. Talvez seja a internet que não esteja carregando a apresentação. Mas talvez tenta entrar e sair de novo na apresentação, na live, que pode carregar. Mas todo mundo vê a minha tela, né? Certo. Sim, Ok. sim. Então tá, gente. Vamos continuar aqui falando sobre o processo de caracterização, que é uma etapa fundamental na metodologia do programa, que é por meio dos questionários, observações e testagens que a equipe municipal começa uma aproximação, um reconhecimento e uma vinculação com o território, com as famílias e os indivíduos que vão ser acompanhados. Então, o que que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai falar de 4 pontos bem importantes para entender o processo. O que é a caracterização no PIN e para que ela serve? Quando é realizada? O fluxo de aplicação? Os aspectos importantes a considerar no processo de caracterização do PIN. Então, vamos ter esses 4 pontos durante a live. Então, o que é a caracterização dentro do PIN e para que ela serve? A caracterização é o momento de aplicação de alguns formulários que nós temos que é uma etapa essencial no marca o início do vínculo do PIN com os territórios, famílias, indivíduos indivíduos que serão acompanhados. Todos os territórios, famílias, gestantes e crianças que serão acompanhados pelo PIN precisarão passar pela caracterização. E, posteriormente, todas essas informações vão ir para o nosso sistema de informação, o SISPIN. Então, além do cadastro no programa, as informações que são coletadas durante o processo de caracterização vão contribuir para a construção do plano singular de atendimento. A gente vai falar um pouquinho sobre a construção desse material ao longo dessa live também, porque é durante essa coleta de dados que a gente vai identificar as necessidades, as potencialidades, interesses, expectativas da família no seu contexto. Então, todos esses dados, eles vão desencadear uma série de ações dentro do programa, tanto para as primeiras ações quanto para o restante do acompanhamento, assim como a construção dos planos de visita, das atividades em grupo e também identificação de encaminhamentos para a rede e outros serviços. Então, os formulários eles são construídos com perguntas relacionadas aos dados de identificação dos territórios, famílias, gestantes e crianças que serão acompanhadas. Mas assim, ele é composto, todas as perguntas não são aleatórias. As perguntas que estão nos formulários de caracterização, eles são construídos para a gente também saber monitorar aquela família, aquela gestante. São perguntas que estão presentes também em outros instrumentos que a gente vai falar aqui sobre a caderneta da gestante, da criança. Então, e sem dizer que eles têm um propósito. Todas as perguntas têm 3 propósitos, né? A promoção da parentalidade positiva, a vigilância e a promoção do desenvolvimento integral infantil e a articulação em rede. Então, a gente traz aqui como exemplo, o visitador ali falando: observar como a família demonstra afeto e perguntar se e como brinca e conversa com a criança
ajuda a pensar quais as ações podemos incluir no plano singular de atendimento em relação à promoção da parentalidade positiva. Observar a caderneta da criança permite conferir se as vacinas estão em dia e, se não estiverem, incluir na atualização do PSA da família, além de também poder articular com a rede essa atualização dessas vacinas, né? A ação compõe um eixo do PIN de Vigilância e Promoção do Desenvolvimento Integral Infantil. E outra visitadora ali perguntando, né? Fala assim: perguntar sobre com quem a gestante compartilha suas dúvidas em relação à gestação, se ela tem alguém para apoiar nesse período e no cuidado da criança, permite observar como se estrutura a sua rede de apoio, bem como incluir ações no PSA para fortalecer essa rede. Então, vocês podem ver que a gente trouxe alguns exemplos de perguntas que são feitas, né? Que elas têm esses propósitos desses três eixos do programa. Uma grande dúvida que surge, né, principalmente quando está se iniciando o atendimento do PIN, é quando que vamos realizar essa grande quantidade de formulários que nós temos, né? Pensando também nessa dificuldade, foi lançado recentemente no Instagram do PIN um post sobre os formulários de caracterização, que tem também o fluxo em que eles devem ser aplicados. Mas, de maneira geral, a caracterização do território ela vai ser feita após a definição do território para atuação do programa e antes do cadastro das famílias que ali residem e que serão acompanhadas pelo PIN. Já a caracterização da família, da gestante, da criança e o diagnóstico inicial do desenvolvimento integral infantil vão ser realizados após o aceite da família para participar do programa. Pode passar. Falando um pouquinho, então, né, sobre cada formulário e também seguindo esse fluxo de aplicação, nós vamos ter que o primeiro formulário a ser realizado é o formulário de caracterização do bairro e do território, seguido pelo formulário de caracterização da família, dando sequência, né, dependendo de qual indivíduo que vai ser atendido, vai ser realizado, então, o formulário de caracterização da gestante ou o formulário de caracterização da criança, e, na sequência, vai ser realizado o formulário de diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil. Agora, nesse momento, a gente vai falar sobre o formulário de caracterização do bairro e do território. Pode passar. Então, essa caracterização do território vai ser aplicada pelo monitor, o supervisor ou o GTM. A pessoa entrevistada, nesse caso, vai ser a pessoa ou profissional que conhece o território. Nesse caso, pode ser um líder comunitário, um agente comunitário de saúde, uma pessoa que realmente conheça bem aquele território. A especificidade desse formulário é que vai ser apenas um formulário por território, né, ou bairro ou comunidade que vai ser atendido. E, nesse caso, não é necessária a atualização desse formulário. Pode passar. Nós temos aqui, então, né, o nosso formulário de caracterização do território, que está disponível no nosso site do PIN, também está disponível no CISPIN. Pode passar. E aqui é um exemplo de como ele pode ser preenchido, lembrando que ali, né, o número da comunidade vai ser de preenchimento automático pelo CISPIN, então lá no formulário físico vocês não precisam preencher. E algumas informações que são importantes da gente atentar, por exemplo, que aqui a gente colocou, né, dificuldade de acesso quando chove. Isso vai ser importante para quando tiver visitas, né, se estiver chovendo, o visitador entender que talvez tenha alguma dificuldade de acessar aquele local. Pode passar. Como esse material vai ser disponibilizado, eu não vou ficar lendo cada formulário, mas é bem importante que vocês retomem caso tenham alguma dúvida, né, sobre o preenchimento. E se surgir também enquanto eu for falando, é só perguntar, tá bem? Agora, falando então sobre o formulário de caracterização da família. No caso da caracterização da família, ele já vai ser aplicado pelo visitador, diferente do formulário anterior. Nesse caso, a pessoa entrevistada, né, no caso de família com criança, vai ser preferencialmente um dos responsáveis legais dessa criança, e no caso da família com gestante, vai ser a pessoa que está gestando. E se essa pessoa que está gestando for uma pessoa adolescente, ela pode responder por si, ou, se preferir, pode responder na presença de um responsável, né, maior de idade. A especificidade, então, desse formulário aqui vai ser um formulário por família atendida. E em relação à sua necessidade de atualização, a gente vai ter na questão 42, né, caso seja difícil obter as informações nas primeiras visitas, o formulário ele vai poder ser atualizado posteriormente, né, quando a informação for obtida. E quando a família for inativada no programa, então o visitador vai ter que retomar, né, o seu cadastro e informar o motivo da sua inativação. Pode passar.
Então, aqui nós temos, então, o formulário de caracterização da família, né? Percebam como aqui nós também temos partes que são de preenchimento, né, automático pelo SISPIM. Ali nós temos, né, a identificação que diz respeito ao responsável legal, né, pela criança ou a pessoa que está gestando. Então, nós temos alguns detalhes nesse formulário. Percebam que ao final deles nós temos ali, então, a informação sobre a inativação da família, que vai ser o dado que vai poder ser atualizado junto da questão 42, se há no domicílio, né, caso de, por exemplo, pessoa com deficiência, uso abusivo de álcool. Então, são questões que a gente pode ter dificuldade de ter acesso, né, ter essa resposta num primeiro contato com a família. Então, por isso ela pode ser atualizada depois, por serem questões mais sensíveis. Pode passar. Falando, então, agora sobre o formulário de caracterização da gestante. No caso do formulário de caracterização da gestante, ele também vai ser aplicado pelo visitador. O entrevistado aqui vai ser a pessoa gestante, né, que será acompanhada pelo programa. Lembrando novamente que, se for adolescente, né, pode responder por si, ou se preferir, na presença de um responsável. Aqui, a especificidade será... Tem um microfone aberto. Eu vou silenciar todos e aí tu abre de novo, tá? Tá. Então, né, dando sequência. Aqui a grande especificidade que muda é que vai ser um formulário por gestação, tá? A gente precisa atentar para isso, eu vou falar um pouquinho mais agora na sequência. Em relação à necessidade de atualização, a gente vai ter a questão 72 a 84, que vai ser atualizada ao final da gestação, e quando a gestante for inativada no programa, né, também o visitador vai retornar ao seu cadastro e informar a data e o motivo dessa inativação. Então, aqui, né, o nosso formulário de caracterização da gestante, percebam aquele campo de observações que é bem importante para a gente, né, conseguir colocar algum dado que possa ser relevante para o nosso atendimento, ali sobre qual a especificidade, a expectativa inicial, né, em relação ao atendimento do PIN também é super importante nesse momento. Todas essas questões têm sua relevância e algumas têm uns campos mais abertos que eu sugiro fortemente que vocês explorem. Pode passar. Aqui, uma questão importante que eu falei anteriormente é que vai ser um formulário por gestação, tá? Então, cada gestação deve ter seu próprio cadastro, mesmo quando se trata da mesma gestante. Então, para gestações que já foram cadastradas anteriormente, que em geral vão estar utilizando a versão 2 dos formulários, esse cadastro anterior, ele só vai ser alterado quando for, por exemplo, para corrigir alguma informação inserida que estava equivocada, né, para finalizar uma gestação que estava pendente, né, para registrar, então, a data do parto ou o desfecho dessa gestação, e para atualizar algum dado que estava faltando de gestações em andamento, tá? Então, o que não é para ser feito? A gente não vai reabrir esses cadastros, né, de gestações antigas para registrar uma nova gestação. Então, a gente não vai alterar as datas e informações de gestações finalizadas para reaproveitar esse cadastro. Então, cada vez que uma mesma pessoa, né, for gestar novamente, a gente vai fazer uma nova caracterização dessa gestante e vai realizar um novo registro. Porque o uso incorreto desses cadastros, ele vai comprometer os indicadores do programa e também vai dificultar esse acompanhamento adequado dessas gestantes. Então, quando a gente vê assim um cadastro na versão 2 com situação ativa, né, a gente tem que ver que essa foi uma gestação iniciada antes da implementação da versão 3, que ainda não foram finalizadas. Pode passar. Então, nós temos também, né, o formulário de caracterização da criança, que a gente vai falar um pouquinho agora. Também vai ser aplicado pelo visitador. Só um momento. Vou fechar aqui, silenciar. Pode abrir. Então, como eu estava falando, né, a caracterização da criança, o formulário também vai ser aplicado pelo visitador. Nesse caso, a pessoa entrevistada vai ser o responsável legal pela criança, né, ou adulto cuidador que vai estar presente nos atendimentos. E a especificidade é que vai ser um formulário por criança acompanhada. Em relação à necessidade de atualização, nós vamos ter a questão 38, né, que nas situações que a criança seja diagnosticada, né, com alguma deficiência,
Após o preenchimento do formulário de caracterização da criança, essa questão pode ser atualizada. E as demais atualizações sobre o acompanhamento da criança serão descritas nos formulários de monitoramento do desenvolvimento integral infantil, né? Que aí vai ser o nosso acompanhamento descritivo trimestral e a avaliação do desenvolvimento infantil. E também, né, assim como os anteriores, quando for realizada a inativação dessa criança no programa, o visitador vai ter que retornar nesse cadastro e informar a data e o motivo dessa inativação. Pode passar. Então, nós temos aqui o formulário de caracterização, né, dessa criança, ali os dados sobre o cuidador, lembrando, né, que é o responsável legal pela criança, ou o adulto que vai estar presente, então, né, durante a realização desses atendimentos. No caso de uma criança que está em acolhimento, né, atentar quem vai ser o adulto que vai estar presente nesses atendimentos e colocar o dado dessa pessoa aqui. Pode passar. E nós temos, então, também o formulário de diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, que, entendendo, né, a complexidade que pode vir junto, né, desse diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, nós temos um guia metodológico do PIN que trata somente sobre isso, sobre o diagnóstico inicial. Recomendo fortemente que vocês, né, leiam ele também está disponibilizado no site. Pode passar. E esse diagnóstico inicial de desenvolvimento infantil, então, ele vai ser aplicado também pelo visitador, e o formato dele ele é um pouquinho diferente. Ele vai ser uma aplicação prática de atividades lúdicas que permitam, então, visualizar o desenvolvimento dessa criança. E, neste momento, esse diagnóstico ele vai ser realizado pelo visitador, junto à criança, mas tem que ter a presença de um adulto, né, um cuidador responsável. Não é necessário atualizar esse diagnóstico. E a especificidade aqui vai ser um formulário por criança acompanhada, lembrando que ele não deve ser preenchido para crianças que apresentem laudo médico comprovando a deficiência. Esse ponto é bem importante, né? Precisa do laudo. Pode perguntar, Yasmin. Yasmin Neves levantou a mão, pode abrir a câmera, pode abrir o microfone para falar, ou pode também colocar a dúvida no chat que a gente tenta responder. A Yasmin traz ali no chat sobre a questão do antigo marco zero, né? Que hoje a gente já não fala mais dessa maneira, mas eu entendo que ela está se referindo que é aquela avaliação feita antes do 28º dia de vida. Yasmin, eu vou dar seguimento na apresentação, porque eu vou falar um pouquinho mais sobre isso agora. Se tu não se sentir contemplada com a minha explicação, só dizer, não, eu preciso de mais informação, tá bom? Então, dando sequência, né? Então, quando que o diagnóstico de desenvolvimento... Eu já vou passar aqui, eu já vou passar para a Patrícia. Opa, fechou meu microfone junto, eu não tinha percebido. Então, quando que o diagnóstico inicial do desenvolvimento vai ser realizado, tá? Ele vai ser realizado obrigatoriamente em até 30 dias após a realização da caracterização, né? Ou seja, o cadastro dessa criança. E como é que ele vai ser realizado, né? O diagnóstico inicial ele vai ser realizado durante uma visita à família, a partir da aplicação prática de atividades lúdicas, como eu falei, né, anteriormente, que permitem, então, visualizar o desenvolvimento dessa criança. Então, a testagem vai ser registrada em um formulário específico, né, que permite caracterizar e avaliar o desenvolvimento da criança a partir do alcance ou não de indicadores da faixa etária em que ela se encontra no ingresso no programa. É importante atentar para isso, é no ingresso dessa criança no programa. A partir, então, dessa observação, aqui vai se marcar no formulário, né, para cada indicador ali, se a criança consegue fazer sozinha, consegue fazer com ajuda, ou se ainda não consegue fazer. Pode passar. Então, né, o que a gente considera, então, como consegue fazer sozinha? É quando a criança consegue realizar a atividade por si só, sem a ajuda de outra pessoa. Quando consegue fazer com ajuda, né? Se considera que a criança necessita de algum tipo de apoio ou ajuda para realizar a atividade, e ainda não consegue fazer é quando a criança, neste momento, ainda não executa aquela atividade, mesmo com ajuda.
Então, no planejamento para a realização do diagnóstico inicial, você vai precisar refletir, então, se tu vai precisar levar algum material ou brinquedo para desenvolver essas atividades lúdicas, né, que vão ser feitas com a criança, para observar, então, os indicadores da sua faixa etária. Levando, então, né, na sua mochila lá do PIN, ou combinando com a família para separá-lo, né, caso eles tenham esses materiais no dia da visita. Pode passar. Então, mas o que são esses indicadores do desenvolvimento infantil que a gente usa, então, né, para avaliar nessas faixas etárias? São sinalizadores que permitem conhecer o desenvolvimento maturacional da criança na faixa etária em que ela se encontra. Então, eles vão refletir as atitudes esperadas em cada faixa etária e vão servir como uma referência para acompanhar e avaliar a evolução da criança ao longo do atendimento pelo programa. Então, os indicadores que constam no formulário diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil são os mesmos que se encontram no Guia da Família e são baseados na testagem de Denver, nos marcos de desenvolvimento da caderneta da criança, do Ministério da Saúde e nos materiais do Centro de Referência Latino-Americana para a Educação Pré-Escolar. E, apesar de estarem divididos, né, por faixas etárias e dimensões do desenvolvimento, na verdade, os indicadores eles vão expressar aquisições que são progressivas e integradas. Então, dessa forma, uma aquisição motora, por exemplo, pode servir de base para uma aquisição cognitiva. Pode passar. E falando mais um pouquinho, então, sobre o que significa essa criança conseguir fazer sozinha, conseguir fazer com ajuda, ou ainda não conseguir, né, em relação aos indicadores esperados para a sua faixa etária. Então, quando a criança alcança os indicadores esperados para a sua faixa etária, isso vai nos sugerir que ela está, né, adquirindo as habilidades na mesma idade cronológica em que a maioria das crianças as adquirem. Isso nos indica, então, que seu desenvolvimento é considerado típico, né, ou seja, está dentro do esperado. Os indicadores, então, que essa criança atinge com ajuda, eles devem ser o foco das atividades propostas durante os atendimentos do PIN, uma vez que indicam habilidades que a criança está preparada para desenvolver, mas ainda não consegue realizar sozinha. Pode passar. E no caso da criança ainda não conseguir fazer alguns indicadores de uma única faixa etária, né, a gente tende a ficar preocupado e em alguns momentos essa preocupação ela é justificada, mas em alguns casos pode ser algo normal e esperado, especialmente se a testagem ocorrer então no início de uma faixa etária. Por exemplo, se a criança tem 2 anos e 1 mês, a faixa etária correspondente a ser aplicada é a faixa etária 7, de 2 a 3 anos. Isso significa então que a criança ainda tem cerca de 11 meses nessa faixa etária para conseguir atingir, então, esses indicadores esperados. Pode passar. Mas, assim, se a criança não alcançar os indicadores esperados, né, por repetidas faixas etárias, a gente deve dar uma devida atenção, porque isso pode, sim, indicar um atraso no desenvolvimento integral, ou seja, uma defasagem importante entre a idade cronológica e a idade da aquisição de determinadas habilidades. Então, quando essa criança ainda não consegue alcançar determinadas habilidades ou apresenta dificuldades para isso, isso pode nos sinalizar, por exemplo, né, que o ambiente onde ela cresce não está favorecendo o seu desenvolvimento ou que a criança pode não estar recebendo os cuidados integrais necessários. Então, esses atrasos nos indicadores do desenvolvimento também podem sinalizar alterações genéticas, ambientais, ou consequências de uma lesão ocorrida no período de desenvolvimento, seja ele pré, perinatal ou pós-natal. Pode passar. E como a Agatha falou, né, anteriormente, mas dando um pouquinho mais de ênfase, né, esse diagnóstico inicial do desenvolvimento infantil, né, vai constituir o primeiro registro do desenvolvimento da criança no programa, mas também vai servir como base para o seu monitoramento do seu desenvolvimento infantil, mas também vai subsidiar alguns instrumentos que são super importantes para a nossa metodologia. Dentre eles, né, o plano singular de atendimento, o plano de visita domiciliar e também as atividades em grupo. Então, aqui nós temos um pouquinho mais sobre as faixas etárias que são usadas como parâmetro para a observação do desenvolvimento infantil. Percebam que nós temos 10 faixas etárias, mas a faixa etária 1, que é de 0 a 3 meses de vida incompletos, são divididos, então, em 2 partes, tá? Nós temos, então,
a avaliação dos sinais neurológicos, que vai ser a parte 1, né, indicadores 1 e 2, que deve ser realizada antes do 28º dia de vida da criança, enquanto a testagem dos demais indicadores, que vai ser a... Fechou o micro, Valesca. Abre e fecha de novo, porque caiu. Pessoal, estamos tentando resolver problemas técnicos na nossa faixa de áudio, então aguardem um instantinho que estamos resolvendo. Gente, problemas técnicos, né? Abre o microfone. Abriu. Problemas técnicos aconteceram, agora eu estou no login da Agatha, mas dando seguimento, então. Como eu estava falando, os indicadores da faixa 1, eles vão ser divididos, então, em duas partes. A primeira parte, né, que vai ser realizada antes do 28º dia de vida da criança, enquanto a testagem dos demais indicadores, a parte 2, vai ser realizada após o 28º dia de vida dessa criança. Agora a gente entra na outra parte. Só um momento. Então, pessoal, ao vivo tem dessas coisas, não é mesmo? Então a gente vai dar andamento aqui como a gente consegue, mas espero que vocês estejam aproveitando a live. A gente já disponibilizou o link de presença do PIN e a lista de certificação da ESP, tá? São dois links diferentes. Então, gente, quais são os aspectos importantes para considerar o processo de caracterização no PIN? Antes de iniciar os diálogos, perguntas e observações da caracterização, é fundamental que o objetivo, a metodologia e os demais aspectos do PIN sejam dialogados com a família, esclarecendo as possíveis dúvidas. Ou seja, quando na hora de chegar na família e perguntar se ela tem interesse de ingressar, ela já tem que saber qual é a metodologia, que vão ser visitas semanais ou quinzenais, dependendo da faixa etária, como o programa funciona, qual o objetivo dessas visitas, qual o objetivo das perguntas que vão ser realizadas e os efeitos que que o programa pode ter na família e no território. É fundamental esclarecer os objetivos do processo de caracterização e como ele será realizado, certo? Então, ela precisa saber que a caracterização envolve perguntas diretas e observações sobre a vida familiar, a sua configuração, o modo como as pessoas se relacionam, e quais serão realizadas as perguntas. Marília, levantou a mão? Pode concluir, depois eu acrescento. Certo. Então, sendo necessário até 30 dias para a conclusão dos cadastros. Então, por exemplo, eu cheguei na família da Maria. Aí eu falo para ela assim: olha só, a gente vai fazer a tua caracterização no programa. Eu tenho até 30 dias para concluir esse processo, então eu vou fazer visitas, a gente vai te fazer perguntas, a gente vai visitar alguns documentos teus. Então, assim, ela tem que a família tem que estar consciente do processo que ela vai estar adentrando ao programa. Então, compreender qual o sentido das perguntas e quais as observações serão realizadas, porque é muito importante que a família compartilhe com o visitador e visitadora o sentimento de insegurança ou desconfiança e principalmente a sensação de invasão de privacidade que pode surgir. Então é importante explicar que as perguntas têm como objetivo conhecer a realidade da família e que pode traçar conjuntamente os objetivos para o plano singular de atendimento. Então eu não vou perguntar a situação da moradia se eu não vou pensar em uma situação do colocar no plano singular de atendimento alguma observação a respeito disso. Então, assim,
as perguntas, elas não possuem caráter fiscalizatório e nem irão influenciar em outros cadastros públicos ou benefícios socioassistenciais que a família possui ou possa receber. Isso é muito importante, e aí trazendo uma experiência pessoal, que quando eu fui visitadora, eu fui fazer o cadastramento de uma família, e na pergunta que fala se ela recebia a Bolsa Família, ela me disse que não. Mas depois das visitas, depois de um mês que a gente criou um vínculo, ela me falou, Agatha, eu tenho que te dizer que no processo de caracterização, eu omiti a informação do Bolsa Família porque eu fiquei com medo de perder meu benefício pelo local que eu estou morando hoje em dia. Aí eu expliquei para ela que isso não iria ocorrer, que as perguntas, na verdade, que o PIN faz é para conhecimento da realidade da família e para justamente poder dar um suporte para aquela família. Por exemplo, se eu sei que ela recebe Bolsa Família, eu posso ter um diálogo com o CRAS para certos atendimentos e ajudar em outras situações, fazer essa articulação com a rede. Então, outro aspecto importante é a postura do profissional. Se eu também recebesse essa questão dela, dizendo assim, poxa, tu mentiu para mim, tu não confia em mim, já queria quebrar o nosso vínculo, né? Então, eu acolhi aquela incerteza dela, acolhi aquela insegurança dela e trouxe para ela a transparência do motivo das perguntas e da finalidade delas. E principalmente é o respeito e o não julgamento em relação aos aspectos culturais das famílias e dos territórios. Então, assim, excluindo toda e qualquer forma de intolerância, desrespeito e preconceito ou discriminação na sua atuação. Acho que eu posso acrescentar agora, Agatha. Eu acho que a minha fala é bem nesse sentido, assim. Bom dia, pessoal, eu sou a Marília, para quem não me conhece, sou psico aqui do GTE. Atualmente eu estou na coordenação do programa, junto, né, com toda a minha equipe aqui que está atuando. E eu queria complementar a fala da Agatha, porque é super importante a gente estar muito atento à postura nossa, enquanto visitador, quando a gente está entrando nessa residência, nessa casa. Né? Então, a forma como a gente vai perguntar, o tom de voz, né? A gente poder explicar o motivo das perguntas, por que a gente vai fazer aquelas perguntas, isso traz uma segurança para a família de que a gente está ali para apoiá-los e não para fiscalizá-los, não para julgá-los. A gente, por exemplo, vai entrar em territórios com situações muito marcantes de violência, de vulnerabilidades diversas, né? Então, a gente precisa se colocar numa postura de que a gente está indo ali como uma política pública que quer promover o desenvolvimento daquelas crianças que estão no território, daquelas gestantes também. Então, a gente precisa estar muito atento, assim, ao tom de voz, à postura, às explicações, às orientações, poder conversar com essa família, né, antes de iniciar as perguntas, poder tirar as dúvidas dela, ela pode ficar ansiosa, então a gente poder explicar quantas perguntas a gente vai fazer, para que aquelas perguntas servem, né? Que tudo isso tem um motivo. Nenhuma pergunta, como as gurias falaram no início, elas são aleatórias. Todas elas que estão nos formulários, seja da família, da gestante ou da criança, elas induzem no momento posterior a construção do plano singular de atendimento. Então, se eu pergunto de questões de habitação, é porque isso eu posso estar acionando depois uma política pública para estar, né, organizando e ajudando melhor essa família nas questões de habitação. Se eu pergunto sobre saneamento básico, se eu pergunto sobre religião, se eu pergunto sobre orientação sexual, se eu pergunto sobre como são as relações ali que se estabelecem dentro da família, se essa criança assiste, tem muito contato com tela, se essa criança, como que são as rotinas de sono e de alimentação dessa criança, tudo isso é justamente para a gente poder pensar uma intervenção do Primeira Infância Melhor, muito orientada a partir do que é expectativa, do que é necessidade, do quanto o PIN pode ajudar. A gente precisa entender que o Primeira Infância Melhor está ali com um propósito, que não é uma recreação daquela criança, a gente não vai lá para brincar com a criança, né? A gente vai lá para promover o seu desenvolvimento. Então, esse período inicial de caracterização é o período que vai dar todo o tom de como essa intervenção vai poder acontecer. É esse período inicial que o visitador que a família vai sentir que ela
pode confiar em nós ou ela não pode confiar em nós. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar com esses aspectos que a Agatha está falando, do não julgamento, da postura de respeito, de sempre estar explicando para a família, dando informação. Informação é empoderamento das famílias. E a gente quer tornar elas autônomas do processo de cuidar dessas crianças. Então, a gente precisa estar muito claro sobre quais são os nossos objetivos e poder traduzir isso para a família de uma forma calma, de uma forma serena, de uma forma que ela se sinta confiante no trabalho que a gente vai fazer. Então, queria fazer esse acréscimo, né, à fala das gurias, porque acho que justamente essa é uma parte super importante. É o início, é o tom que vai dar, né, os atendimentos do PIN vão ser dados a partir desses primeiros momentos de vinculação. Obrigada pelo espaço, Agatha. Sempre uma honra te ouvir, Marília. Muito obrigada também por contribuir com a nossa conversa hoje. Pessoal, algumas dúvidas já foram tiradas ali no chat, então peço que vocês olhem. Os links já foram disponibilizados. Então vamos dar andamento aqui, falando sobre a pluralidade e a diversidade das infâncias, suas famílias e seus contextos. Essa parte, ela é fundamental, ela tem muito a ver com o que a Marília falou, assim, sobre como a gente chega na família, como a gente tem o intuito de fazer essas perguntas, porque as famílias são diversas. Também é assim. Eu vou ter que fechar o microfone rapidinho de todo mundo, e aí eu já volto. Pronto. Então, por que é tão importante falarmos sobre pluralidade e diversidade das famílias no PIN? Porque as infâncias, as suas famílias e seus contextos são múltiplas e diversas. Então, em um território, eu posso ter um município de poucos habitantes, mas não quer dizer que toda aquela população vai ser uniforme, né? Eu posso ter um bairro que vai ter uma população com certa renda, outro bairro com outra renda. São várias possibilidades dentro de um mesmo território, porque assim é a vida, somos diversos e plurais. Então, é fundamental garantir que na caracterização dessas realidades, a forma mais fidedigna possível. Então, quando as perguntas são feitas, elas têm que ser de forma qualificada, que apoiem tanto no sentido do reconhecimento da diversidade, como no planejamento da atenção, condizente com as particularidades e singularidades. Nessa nossa sociedade, a gente tem os marcadores sociais de diferença, que constituem a diversidade e produzem desigualdades no acesso a direitos e oportunidades. Isso a gente vai falar sobre quais são esses marcadores e quais são essas dificuldades também que a gente pode encontrar no nosso atendimento. Além disso, essas pessoas podem estar mais suscetíveis a situações de violência em decorrência do estigma, preconceito e discriminação. Então, quais são esses marcadores sociais? É raça, cor, é sexualidade, é gênero, é etnia, famílias com pessoas privadas de liberdade, ou crianças, gestantes, adolescentes que estão em serviços de acolhimento institucional ou familiar, ou pessoas com deficiência. Então, quando eu vou entrar na casa de alguém, eu preciso, no processo de caracterização, eu vou fazer certas perguntas, que eu vou me deparar como é aquela família. E nisso eu posso identificar alguns marcadores sociais que eu vou precisar trabalhar com isso na questão do acesso a direitos, na questão de empoderamento daquela família. Então, por que precisa um olhar sensível para isso? É porque é um direito de toda pessoa reconhecida, ser reconhecida sem discriminação, a partir da sua raça, cor, etnia, identidade de gênero e sexualidade. Então, realizar a coleta dessas informações possibilita a construção de um plano singular de atendimento com maior conhecimento e registro da realidade e coletar dados que apoiem pesquisas, monitoramento e avaliação da política pública. O que isso significa? Significa que dentro do SISPIN eu vou ter um banco de dados que vai me trazer a realidade daquele município e daquela família. Se um dia eu quiser fazer uma pesquisa sobre como é o atendimento do PIN em casas, em instituições de acolhimento, a partir do processo de caracterização, vai ser feita a coleta desses dados, vão ser inseridos no SISPIN e vão me gerar dados para uma possível pesquisa a respeito desse tema. Para o quê? Para eu poder melhorar essa política pública, para eu poder melhorar a minha metodologia, para eu melhorar o meu alcance dessa política pública, para ela justamente mitigar mais ainda a questão da desigualdade social, quebrando que visa, né, a diminuição do ciclo da, que transgeracional, né, da pobreza.
Então, o direito de ser reconhecido, de se reconhecer e de ser reconhecido. O que que é autodeclaração? Autodeclaração é uma forma crucial para promover a equidade e facilitar a elaboração de políticas públicas eficientes, mas que também ajuda a entender questões de identidade, quem somos e como somos percebidos. A autodeclaração também auxilia na revelação de necessidades específicas de determinados grupos e por que essas necessidades não estão sendo atendidas. Então, por exemplo, eu sei que hoje a população negra ela tem uma questão, tem a questão da doença falciforme, né? Então, é uma população que pode ter uma doença que então tem que estar que precisa estar atenta a esse marcador, que pode facilitar, a gente tendo esse reconhecimento, facilitar o acesso a ela a um atendimento médico. Então, somente a pessoa pode saber a sua definição, e a definição precisa da sua própria raça, cor, etnia, levando em consideração a sua origem, os seus ascendentes, suas convicções políticas e ou culturais. Então, o que que é raça-cor? É a forma como a pessoa se identifica enquanto etnia, considerando sua cultura, história familiar e sua cor. A gente tem a portaria do Ministério da Saúde, número 334/2017, que é utilizada pelo IBGE, que determina as cores e raças, etnias que são perguntadas pelo IBGE. Então, tem a branca, que é uma população descendente historicamente, culturalmente de povos europeus, a população preta, que é a população descendente historicamente, culturalmente de povos africanos, a amarela, de população descendente historicamente, culturalmente de populações asiáticas, como japoneses, chineses e coreanos. E aqui eu vou chamar a atenção para um fato de que a gente teve a mudança dos nossos formulários, e até por isso que nós fizemos um movimento bem intenso de capacitar os visitadores, digitadores, GTMs sobre o processo de caracterização, porque uma parte no programa a gente teve uma grande população amarela, que não condiz muito com a realidade do Estado, né? A gente não tem um grande fluxo de imigração asiática no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente também identificou que a gente precisa falar cada vez mais sobre caracterização, mais ainda sobre a questão do quesito raça-cor. Então, a gente tem a população parda, que é de ascendência múltipla, sendo resultado da miscigenação de povos europeus, africanos, indígenas. E a população indígena, que é descendente historicamente e culturalmente de diversos povos étnicos que podem ou não morar em aldeias. Então, no caso de recém-nascidos ou de pessoas que estiverem impossibilitadas de responder, a gente vai para. Só um pouquinho, tem o microfone aberto. Pronto. Então, não posso fazer um recém-nascido se autodeclarar. Então, eu vou perguntar para a pessoa responsável pelo cuidado dele. Então, caberá aos familiares ou responsáveis a sua declaração ou pertencimento étnico-racial. Então, como que isso aparece nos formulários, né? Aparece na caracterização da gestante, como você se autodeclara. A gente mudou a pergunta justamente para fortalecer a autodeclaração. Então, justamente para a gente empoderar a pessoa dela responder a sua raça, cor. E na caracterização da criança também aparece a pergunta qual a raça, cor, etnia. E por que perguntar? A gente já esboçou um pouquinho por que é tão importante perguntar, mas assim, é para monitorar e elaborar, implementar políticas públicas afirmativas e universalistas voltadas à população negra, povos e comunidades tradicionais indígenas, evitar inequidades no acesso e permanência no serviço de saúde por consequência do racismo institucional. Então, por exemplo, eu falei da doença falciforme, né? É uma doença que realmente ela pode ser incapacitante, ela pode ser e pode ser muito difícil de diagnóstico, e tem outras características que a população, tem outras situações de saúde que a população negra está mais suscetível. Então, por exemplo, gestantes, mulheres que estão
negras recebem menos analgesia na hora do parto, indígenas também. A mortalidade materna, ela é maior nessa população indígena e negra. Então, são marcadores, são situações de saúde que nós precisamos ter conhecimento para justamente mitigar a questão do racismo institucional. Então, a gente também monitora esses dados, a gente coleta esses dados para reduzir os impactos de determinantes determinados por doenças e agravos, como esses exemplos que eu dei. E tornar os sistemas nacionais e locais de informação aptos a consolidar indicadores que traduzem os efeitos dos fenômenos sociais e das desigualdades sobre os diferentes segmentos populacionais. Val? Pode terminar essa partezinha, depois eu complemento, Agatha. Obrigada. Beleza. E aí, então, promover ainda pesquisas com base de dados consolidadas. Então, hoje, eu tenho essa pergunta de raça-cor e eu posso fazer uma pesquisa sobre quanto é a cobertura do PIN nessas populações, a partir dessa caracterização. Então, eu posso, por exemplo, saber se a população que eu mais atendo em tal município é a população branca, se é a população negra, se é a população indígena. Então, eu posso fazer um estudo local a partir dessa caracterização de como está o PIN. Então, só queria complementar em relação até uma pergunta que surgiu no chat, assim, né? Pode retornar um slide, Agatha, por favor? Porque, olha, vejam bem, né? A gente mudou essa questão realmente para trabalhar a parte da autodeclaração. No chat surgiu sobre se a pessoa se define como amarela, né? Eu coloquei ali a resposta, né? Que às vezes as pessoas não sabem a definição, então é sempre importante a gente dialogar, né? Sobre o que significa cada definição. Mas o mais importante desse quesito é que a gente trabalha com autodeclaração. Ainda se vê hoje em dia, apesar do termo referir, né? De que como a pessoa se enxerga e como a pessoa se vê, os visitadores preenchendo de acordo com o que eles acham que é. Ah, não, essa pessoa eu tenho certeza que é branca, então eu não preciso perguntar como que ela se identifica. E não é assim, a gente precisa sim perguntar, é importante, né, explicar o porquê dessa pergunta. Olha, dizer que tu pode achar um pouco estranho, talvez não, mas eu quero que tu me diga como que tu te identifica, né, como que tu te vê, qual o teu histórico, né? Então, explicar a importância desse dado, como a Agatha nos trouxe aqui. Só queria reforçar essa questão mesmo. A autodeclaração, a gente precisa, sim, perguntar, mesmo quando a gente acha que tem certeza da cor que a pessoa vai dizer que se autodeclara. E a gente também precisa entender que no Brasil a gente tem uma forte miscigenação e a gente tem um fenômeno que se chama colorismo, que vai determinar, assim, que vai ser um complicador na hora da pessoa se autodeclarar. Por isso que a gente coloca nos nossos materiais ascendência cultural e de família. Porque, por exemplo, eu posso ser filha de um pai preto, posso ser filha de uma mãe branca e me identificar e ter uma cultura toda inserida, que eu vou me identificar mais como população negra. Eu posso ser lida como branca, porém eu me autodeclaro como negra. Então, só que a forma como eu sou lida tem muito a ver com a questão do colorismo dentro do Brasil, tem muita questão a ver com racismo também, e que a gente também precisa trabalhar essa questão do porquê que a gente pergunta, porque muitas pessoas podem ter receio de perguntar justamente por receio de responder, na verdade, né, por medo de sofrer um certo racismo, porque, tipo, dependendo da onde vai esse dado, se eu souber que aquela pessoa é negra, pode mudar a forma que ela é tratada, o que é errado, o que é esse racismo institucional. Então, eu preciso trazer confiança para aquela família que esse dado ele vai ser trabalhado da melhor forma possível, a fim de garantir os seus direitos. A Val levantou a mão e a Andréia Fagundes também. Val? Era aquela contribuição. Vamos passar para a Andrea. Oi, André, pode abrir o microfone. Oi, tá me escutando? Sim. Oi. Não entendi a pergunta, desculpa.
A gente tá. Daqui tu levantou a mão, e aí a gente queria saber, queria ver se tu queria falar. Não, não, desculpa, é só porque eu não estava conseguindo o acesso, aí eu só levantei a mão para dizer que eu já tinha conseguido entrar. Não. Ah, tá certo, então. Muito obrigada, então. Então, deixa eu baixar aqui a mão. Pronto. Então, assim, tem ali uma pessoa no chat falando que justamente já se deparou com uma situação que, ao ver dela, a pessoa era morena, mas se autodeclarou branca. Às vezes isso pode acontecer justamente por esse receio de como essa informação vai ser levada adiante. Então, a gente tem, a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai falar sobre a questão do racismo na primeira infância, que as crianças negras, elas também são menos tocadas durante as consultas médicas, né? Então, tem toda uma questão de racismo institucional que faz com que essa família tenha, as pessoas possam vir a ter receio de se autodeclarar de determinada raça-cor. E o sexo, então, gente, é outra pergunta que está nos nossos formulários de caracterização, que nós temos o sexo masculino e feminino, que é a partir, que é como a nossa sociedade define, coloca estereótipos de papéis de gênero em cima da nossa genitália. Então, no momento que nasce com certo aparelho sexual, a gente determina que aquele ser vai ter que desempenhar um papel social daquele gênero que foi de acordo com a sua genitália. O que pode, a gente vai falar um pouquinho disso depois, a gente já vai destrinchar isso. Então, assim, embora atualmente já haja um entendimento de que o sexo também é social, a definição ainda é feita por critérios biológicos que definem homem, mulher ou intersexo. E orientação sexual é como cada pessoa vivencia a atração afetiva sexual, e a sexualidade, assim como a identidade de gênero, ela é fluida. A nossa orientação sexual e identidade, elas podem fluir ao longo da nossa vida, né? Então, e como isso aparece nos nossos formulários de caracterização, né? A gente tem orientação sexual heterossexual, que são pessoas, independente da sua identidade de gênero, que sentem atração e afeto por outras pessoas com identidade de gênero diferente da sua. Então, por exemplo, uma pessoa com identidade de gênero feminina que se relaciona com outra pessoa de identidade de gênero masculina, mesmo que essas pessoas sejam cis ou trans, sendo gêneros diferentes, isso pode ser a orientação sexual heterossexual. Gay são homens que, independente da identidade de gênero, seja cis, seja trans, se relacionam afetivamente e sexualmente com outros homens. Lésbica, mulheres que se relacionam independente da identidade de gênero, de forma afetiva e sexual com outras mulheres. E bissexual, pessoas que se relacionam afetivamente e sexualmente com dois ou mais gêneros, independente da identidade de gênero que essa pessoa se identifica. E como que aparece nos formulários? Aparece no formulário da gestante. Primeira pergunta: se deseja informar a orientação sexual? Essa pergunta a gente vai ter que fazer para a pessoa. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui, que é a pergunta 25, que é assim: deseja informar sua orientação sexual? E fica bem à vontade para me responder, sim ou não. Se a pessoa disser sim, sim, beleza, vamos colocar essas opções que nós temos: hétero, gay, lésbica, bissexual ou outra. O que seria a outra, né? Como eu falei, a orientação sexual e identidade é fluida, então pode ter outras formas de se relacionar que não estejam descritas nessas quatro orientações. Como, por exemplo, a questão da pansexualidade. A pessoa pode se definir como pansexual. Então, ela pode colocar no outra a pansexualidade. Mas isso vamos ver como a pessoa vai se definir. E na caracterização da criança, gente, muita atenção. A gente não vai perguntar para a criança a orientação sexual dela. Essa pergunta é para o cuidador, para a pessoa cuidadora. Então, a cuidadora principal que vai ser responder a sua orientação sexual. Então, por exemplo, eu estou com a família da Maria, eu tenho um filho Pedro. E eu vou perguntar para Maria a orientação sexual dela. Então, vai ser a mesma pergunta: se deseja informar, e se sim, qual? E a identidade de gênero, então, a gente vai falar sobre como a pessoa se identifica, que pode ou não estar relacionada
com as características biológicas e comportamentais comumente consideradas masculinas ou femininas pela sociedade. Ou seja, são as pessoas que se identificam com um gênero diferente daquele atribuído ao seu nascimento. Como que aparece nos formulários, né? Deseja informar sua identidade de gênero? Sim. Mulher cisgênero ou homem transexual, na caracterização da gestante. E na caracterização da criança, vai perguntar para a pessoa cuidadora, para a pessoa responsável pelos cuidados da criança, se também deseja informar sua identidade de gênero, e se sim, qual? Vai ter as opções: mulher cisgênero, homem cisgênero, mulher transexual, homem transexual, travesti ou outra. A gente vai ir destrinchando esses conceitos. Então, assim, por que que na da gestante a gente tem só tem duas opções, né? São duas identidades de gênero que podem vir a gestar. Então, o homem trans, mesmo que a partir da sua vivência, do seu, tem uma série de questões que ele vive, que ele pode vir a gestar. Então, a gente também tem que estar com um olhar atento para essa questão, para essa gestação. Assim como uma mulher cisgênero que pode vir a gestar. E quais são as identidades de gênero? Agora a gente vai diferenciar os conceitos. Cisgênero é aquela pessoa que se identifica com o gênero designado ao nascimento, ou seja, eu nasci com um órgão sexual feminino, considerado feminino, então uma vagina, então eu sou entendida socialmente como uma mulher e eu também me identifico socialmente como uma mulher. Já a pessoa transexual é a pessoa que nasce com certo aparelho sexual que difere do gênero com o qual ela se identifica. Então, por exemplo, uma mulher transgênero é aquela que nasceu e foi entendida como menino, possuir um órgão genital considerado feminino, masculino, que é um pênis, mas, no entanto, se identifica como mulher. E travesti são pessoas que constroem seus corpos com símbolos e marcadores socialmente compreendidos como pertencentes ao feminino. Em geral, as pessoas se identificam dessa forma, a depender do contexto cultural e político que estão inseridas, e deve ser entendida como uma identidade de gênero feminina e legítima. Isso é uma curiosidade da que essa identidade de gênero ela é bem particular aqui do Brasil. Então, ela é uma identidade de gênero válida e cultural nossa. Então, a gente tem ali o outra. O que que é outra além de cisgênero, além de transexual e além de travesti? São as pessoas que elas ficam fora dos padrões binários de gênero. Então, elas não são nem homem, nem mulher, ou podem até mesmo ser os dois, e vivenciam esse gênero de forma fluida, não binária, ou até mesmo agênera. Como, por exemplo, uma pessoa de gênero fluido, como uma pessoa que seja agênero, como uma pessoa não binária. E o nome social, né? O nome social é como a pessoa se identifica e é socialmente reconhecida. A gente tem um decreto, né? 8.727 de 2016, que o nome social é utilizado por pessoas trans e travestis, sendo um direito seu ter seu nome social reconhecido. E por que que é importante a gente perguntar isso? Porque nesse decreto, decretou que os sistemas de informação da administração pública devem conter o campo nome social para registro de cadastro, de programas, serviços, formulários, etc. Além de que, na caderneta de usuários da saúde, garante que todo cidadão tem direito a atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Vale ainda saber que as pessoas trans podem realizar retificação do nome e do sexo no registro civil, isto é, o registro civil passa a ser formalmente alterado. Então, sim, respeitar e registrar a orientação, a identidade de gênero e o nome social são medidas de promoção de saúde e garantias de direitos que já estão estabelecidos na legislação. A Ivandete levantou a mão? Pode abrir o microfone ou colocar a pergunta no chat. Então, assim, só seguindo aqui, o que que é retificar, né? Retificar é como é que eu faço, é quando a gente muda, a gente altera. Então, eu vou lá,
eu abro um processo, esse processo ele já está muito mais ágil hoje em dia, que é de retificar meu nome. Então, eu posso, então, usar eu não vou ter mais nome e nome social, eu passo a ter só o nome. Então, esse é um processo também muito importante de conquista de direitos e acesso a esses direitos. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu vou voltar alguns slides, só rapidinho. Aparece nos formulários. Então, não entendi a diferença entre transexual e travesti. Então, mulher trans é aquela que nasce com um órgão genital masculino e se identifica como uma mulher transgênero. A pessoa travesti, é uma pessoa que também nasceu com um órgão sexual masculino, porém não se identifica como uma mulher, se identifica como travesti. Travesti é uma identidade de gênero que se desassocia da ideia de mulher. Então, não é a mesma coisa que mulher trans. Existe todo um debate político em cima dessa identidade, e por isso que a gente fala sobre a questão cultural e política, que é muito importante que isso faz parte do processo formativo dessas pessoas. Então, o nome social é somente quando está no documento, ou se a pessoa fala que tal é o nome dela. O nome social, o que acontece, quando a gente pergunta para a pessoa qual é o teu nome, se é uma pessoa trans, ela vai dar o nome social dela. Então, como é que a gente faz essa pergunta? Uma coisa que, no processo de caracterização que eu costumava fazer, porque eu acho muito complexo a gente fazer essas perguntas de nome, sobrenome, como é que se escreve, eu tinha um macete de pedir a identidade da pessoa. E no campo da identidade, hoje em dia, se for uma identidade atual, tem o campo nome social. Então, pode também, nesse momento, perguntar, olha só, ou também pode fazer a seguinte colocação, né? Eu tenho aqui duas perguntas relacionadas a nome e nome social. Tu tem nome social? A pessoa tem duas opções, né? Não, o que é isso? Aí tu explica, então, nome social é uma questão que são como as pessoas trans, travestis se identificam e podem vir a retificar seu nome e tendo seu nome social como válido e ser pelo nome pela quais querem ser chamadas. E o nome é o nome aquele que tu foi registrado no nascimento. Então, assim, Val? Só complementando um pouquinho, talvez a dúvida da Rafaela, se a gente só considera nome social quando realmente a pessoa já realizou essa alteração num registro oficial. E eu entendo que é importante a gente respeitar como a pessoa quer ser chamada, mesmo que ela ainda não tenha conseguido passar por todo o processo burocrático, né, que envolve essa questão. Então, por vezes, ela pode não ter ainda no seu registro lá oficial o nome social dela, mas é interessante já colocar no formulário, sim, né, perguntar dessas maneiras que a Agatha colocou, né, como que ela vai gostar de ser chamada durante os atendimentos, explicar o que é o nome social para quem talvez não conheça, mas é basicamente isso. Ok. Então, gente, podem conseguir colocando as dúvidas no chat que a gente vai tentando responder à medida que a gente vai vendo e vai seguindo a nossa live. A gente falou sobre orientação sexual, falamos sobre identidade de gênero, quais são essas identidades de gênero, o que é nome social e por que é importante perguntar. Então, realmente é muito importante, como a Val falou, como a pessoa quer ser chamada. Então, eu posso assim pegar o documento da pessoa, colocar ali e ela dizer, não, eu quero que eu me identifique, o meu nome mesmo é esse. Então, tu vai tratar a pessoa com esse nome. E algumas considerações importantes sobre o momento de realizar as perguntas. E se a pessoa ficar desconfortável com a pergunta que eu fiz? Eu acho que isso tem muito a ver como a Marília falou, né, da nossa postura, né? Se a gente chega com uma postura mais fechada, uma postura mais, vamos dizer, dura, a gente pode realmente causar um certo desconforto. Então a gente tem que saber se pôr, né, junto àquela família como uma forma acolhedora.
Então, é muito mais comum a pessoa que está fazendo a pergunta ficar desconfortável do que a pessoa que está respondendo. Porque aquela pessoa, ela não sabe quais são as perguntas. Então, ela vai ter que saber quais são as perguntas. Então, tu vai ter que fazer aquelas perguntas. Então, assim, ó, então se questione, como é que você se sente ao imaginar realizando essas perguntas? Já parou para pensar por quê? Por que que sente esse desconforto? Por que que não? Que é uma pergunta que é para justamente ajudar, ser um apoio para aquela família na garantia dos seus direitos. Então, assim, a nossa sociedade ela é cheia de tabus, de normas, preconceitos em relação a diversas temáticas, seja cor, orientação sexual, seja sobre identidade de gênero. Então, muitas características foram sendo usadas de forma pejorativa e humilhantes. Então, a gente tem uma série de palavras assim que a gente fala. Era bem nesse tópico sobre a questão de características, né, que foram usadas de forma pejorativa e humilhantes, né. Atualmente a gente ainda tem muitas pessoas com receio de usar a palavra pretos e negras. E porque quando a gente fala, né, de uma pessoa que é morena, a gente tem que entender que essa definição ela é utilizada para uma pessoa branca com cabelo escuro. Mas por que que vem esse receio, né, de usar a palavra adequada quando a pessoa é negra, quando a pessoa é preta? Justamente porque por muito tempo essas palavras foram usadas de uma maneira humilhante. Ah, aquela pessoa lá, né? Então a gente precisa também desmistificar isso dentro de nós, né? A gente aprender a usar a palavra sem esse significado que foi tão usado de maneira equivocada anteriormente. Isso também é muito utilizado por questões de, também tem termos pejorativos em que em relação à orientação sexual, em relação à identidade de gênero, né? Então, por exemplo, travesti. Travesti é a palavra que a gente usa. A gente deve saber culturalmente a palavra pejorativa, porque realmente ela reverbera muito, e a gente deve, a partir do nosso conhecimento, e é principalmente a partir de hoje, parar de usar certas palavras. A identidade de gênero é travesti. É a pessoa que. Isso. A pessoa falar que não é um xingamento falar lésbica. A pessoa é. E ela se identifica como tal. Então a gente também tem que ir quebrando os nossos próprios tabus em relação a essas palavras e como as pessoas se identificam. E é por isso, e realmente, como a Patrícia colocou ali no chat, é por isso a importância de naturalizar essas questões. Exatamente. São questões que a gente precisa fazer para conhecer aquela família, porque realmente são marcadores sociais que vão atravessar a como a gente acessa os nossos direitos, como nós vivemos as nossas vidas, como nós nos relacionamos com os nossos serviços de saúde, como a gente se relaciona com os nossos sistemas de educação. Então, assim, outro motivo que dificulta é a sensação de que no contato da pessoa já seria possível supor a sua raça, cor, a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero. Não, gente, a gente não pode supor. A gente não conhece aquela pessoa, a gente está ali conhecendo ela. Então, quando a gente conhece alguém, a gente se interessa em saber qual é o teu nome, qual é a tua cor favorita. Isso não tem no formulário, tá? Estou inventando a pergunta. Mas assim, a gente faz perguntas quando a gente quer conhecer alguém. Então, por isso, o processo de caracterização é feito à base de perguntas, e é por isso que essas perguntas são tão importantes. A gente não deve nunca supor. Então, por exemplo, e a gente falou bastante, né, do porquê que a gente não pode supor a raça, cor de alguém. Porque tem toda a questão dos determinantes sociais, do racismo institucional e a questão da própria vivência daquela pessoa dentro de determinada cultura que vai fazer com que ela se identifique ou não com determinada raça, cor. E a mesma coisa com orientação sexual, assim, a gente não pode supor a partir de trejeitos, a partir de gosto musical, a partir de vestimenta, como aquela pessoa se relaciona com outras. Nada mais justo do que perguntar. Então, isso pode trazer muitos equívocos, essa coisa de pressupor, e dificultar de verdade que vocês consigam formar um vínculo honesto e de confiança. Se eu não consigo construir um vínculo com aquela família honesto, eu não vou conseguir realmente captar as demandas dela, as demandas ocultas dela. Eu não vou saber fazer uma escuta qualificada. Então, assim, porque eu vou estar colocando uma barreira naquele vínculo a partir dessa minha dificuldade de compreender por que eu preciso perguntar. E tá tudo bem perguntar. Então, façam esse exercício de perguntar
de perguntar para si mesmo por que desse desconforto de realizar essas perguntas. Então, perguntar é abrir, e abrir o espaço para o diálogo é sempre a melhor alternativa. Eu não posso chegar e na família e supor que ela gosta de um atendimento de tal forma. Eu tenho uma metodologia para seguir. Eu não posso chegar e supor, eu não posso supor que aquela criança consegue ou não fazer tal atividade. Eu tenho que aplicar um teste, eu tenho que fazer um estudo sobre isso, eu tenho que perguntar. Então, não tem espaço para suposições, tem espaço para perguntas, para análises e para diálogo. Então, assim, se alguma pessoa se sentir desconfortável, procure entender o motivo, acolher e dialogar. Assim como vocês precisam ter para vocês mesmos, assim, essa quebra desse desconforto de perguntar. Se surgir esse desconforto da parte, você tem que saber, olha, eu não estou perguntando porque eu vou porque eu tenho algo contra. Eu estou te perguntando porque justamente eu quero te conhecer. Eu estou perguntando porque eu quero criar um vínculo contigo. Então é importante que a pessoa se sinta segura e que ela não sofrerá qualquer tipo de discriminação pela sua resposta. Então, os pontos finais de alinhamento. A gente tem que lembrar que o programa PIN é destinado a gestantes e crianças que têm como uma das prioridades o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. E a gente tem o caderno número 2, que é de estrutura e funcionamento, que traz como sugestão a priorização das famílias a serem acompanhadas pelas seguintes situações. E tá aqui, tá a lista aqui, mas eu vou trazer como que eu faço essa priorização, né? Eu vou olhar o meu território a partir da minha caracterização, a partir do meu diagnóstico inicial, da diagnóstico situacional da primeira infância, que é quem faz a GTM, e vai conhecer aquele território, depois da caracterização do território, e aí eu vou olhar para essas priorizações, né, dentro desse território. Então, assim, quais situações podem ser priorizadas, né? Questão de família acolhedora, né? Famílias monoparentais, ah, indígenas, quilombolas, negros, migrantes, refugiados, situação de vulnerabilidade, indígenas não aldeados, mães com diagnóstico de depressão pós-parto ou sintomas de depressão pós-parto, famílias com cuidadores, gestantes ou criança com deficiência, pobreza, extrema pobreza ou vulnerabilidade socioeconômica, gestante adolescente ou de alto risco, criança egressa de unidade de UTI ou de unidades de cuidados intermediários neonatal, sabe? Então, membro familiar em privação de liberdade. Então, são questões que a gente, olhando para o nosso território, a gente vai identificando e a gente deve dando uma certa prioridade para esses casos, justamente para que o fim tenha mais potencial de atingir o seu objetivo. O slide vai ficar salvo, também essa live está sendo gravada, vai ser disponibilizado para vocês, só não sei se dentro do CISPIN, mas as apoiadoras também vão divulgar nos seus contatos a apresentação. Então, muitas pessoas pensam que são ausentes de qualquer preconceito e chegam a reproduzir a ideia de que aqui no meu município todo mundo é tratado de maneira igual. Não é bem assim. Pois será mesmo. Se tem igualdade de direitos, mas cada um parte de um local diferente para conseguir acessar os seus direitos. Então, eu que nasci em determinada cidade, eu vou ter mais dificuldade de acessar um direito do que a pessoa que nasceu em determinada outra cidade. Por exemplo, eu nasci em Porto Alegre, capital, eu tenho uma vasta gama de serviços aqui à minha disposição, diferente de uma pessoa que nasceu em Uruguaiana, ou dependente, ou em Travesseiro, ou Ibirubá. São cidades que têm uma configuração diferente, uma rede de serviços diferentes. Então, nós não, até mesmo dentro do mesmo estado, nós não partimos de lugares diferentes. Quem dirá dentro da mesma cidade? Quem dirá dentro da mesma comunidade? E quem dirá da própria família? Então, a gente sempre tem que ter essa noção de que nós partimos de lugares diferentes. É por isso que a gente fala do princípio de equidade. O princípio de equidade é o reconhecimento dos determinantes sociais, aqueles que nós falamos como raça, cor, orientação sexual, identidade de gênero, que envolve habitação,
trabalho, renda, acesso à educação, lazer, entre outros, que impactam diretamente na saúde. Então, assim, isso que eu falei, né? Eu nasci em uma cidade e a Val nasceu em outra. Podemos ter acesso diferente às coisas. Então, o princípio da equidade, ele reconhece que as pessoas não são iguais e que, para garantir o acesso à saúde, é preciso considerar esses determinantes sociais, as diferenças sociais, econômicas, culturais de cada indivíduo ou grupo. E por se tratar, assim, desigualmente dos desiguais, se busca garantir que todos tenham acesso à saúde de acordo com as suas necessidades específicas. Então, por exemplo, tem ali a imagem de uma pessoa mais alta, ela recebeu só uma caixa, porque ela não precisa de duas, porque ela já tem altura suficiente. A pessoa do meio, ela já tem uma estatura mais média, então ela precisou de duas caixas. Agora, a pequena recebeu três caixas. Se fosse tratar todos iguais, todos iriam receber três caixas e ia se manter a desigualdade entre eles. Mas com a equidade, trato os diferentes de formas diferentes a ponto de chegar na igualdade, em uma certa patamar de igualdade. Então, assim, é bem isso, né? Significa tratar desigualmente os desiguais, buscando garantir que todos têm acesso às suas necessidades, acesso à saúde, de acordo com as suas necessidades específicas. E por último, vale destacar que outros aspectos éticos importantes no PINC se aplicam também à forma como é feita a caracterização das famílias. Então, a gente já falou bastante sobre isso, assim, hoje, que é a questão da postura, do não julgamento e do combate a toda e qualquer forma de discriminação e preconceito. As informações coletadas são sigilosas, né? Eu não vou chegar na família da Maria, fazer a caracterização com ela, chegar no posto e falar para a enfermeira do posto, tu viu que a Maria é tal coisa? Não, gente, é que o nosso trabalho nós devemos tratar com respeito às famílias, com respeito aos nós e com ética. Aquela família deixou nós entrarmos na casa dela. Então nós devemos respeitar essa acolhida que nós tivemos e com muita ética e respeito. E o principal motivo da caracterização é apoiar o conhecimento, no conhecimento da família e na construção do plano singular de atendimento. Então, quando eu conheço, a gente tem vários exemplos, né? Tem o curso Vigilância e Promoção do Desenvolvimento Infantil, que tem uma parte bem interessante, que é a construção do plano singular de atendimento de 2 casos. E é muito interessante vocês fazerem esse curso e até praticarem a construção do plano singular de atendimento a partir desse olhar que o curso traz, tá? Vigilância do Desenvolvimento Infantil. Val? Não só complementar, né, reforçar mais uma vez que essa questão de postura de não julgamento e combate a toda forma de discriminação e preconceito, a gente está falando num nível de política pública, tá? Porque é aquilo, às vezes a pessoa pode pensar assim, ó, eu sou visitadora do PIN e eu não tenho nenhum preconceito com ninguém. Então eu não entendo por que a gente tem que tratar sobre isso. Mas não tem relação com a forma que eu, Valesca, ou a Agatha enxergam o mundo. A gente tem esses marcadores sociais já definidos como, sim, né, demonstrando que essas pessoas têm menos acesso à saúde, menos acesso à educação. Então, a gente tem que, neste momento, né, não considerar a forma como a gente enxerga essas pessoas, a gente tem, sim, né, que sempre fugir da discriminação e preconceito, mas se já somos, de fato, livres delas, que ótimo, mas a nível, né, de política pública, a gente precisa sempre trabalhar com essas populações e fortalecer que elas tenham sempre, né, acesso aos seus direitos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Primeira Infância Antirracista, que é uma iniciativa da Unicef Brasil, em parceria com o Estudo Promundo, que criou essa estratégia, né, o PIA, para nós ficar melhor ainda, né, PIA, né, que fica mais localmente para a gente falar PIA, que é o Primeira Infância Antirracista, que consiste em uma campanha de comunicação que oferece materiais informativos e indutores de práticas antirracistas nos diferentes serviços de atendimento às gestantes, crianças negras, indígenas até 6 anos, além de suas famílias. Aqui. Tem um videozinho, ele tem 2 minutos, tá? Eu vou tentar compartilhar com vocês. Mas qualquer coisa, o título do vídeo é Primeira Infância Antirracista PIA, Unicef Brasil. Vamos ver se vai sair o áudio junto. Foi direcionada para o YouTube. Vocês estão vendo o YouTube? Então, Sim. um áudio? Não.
Tá, eu vou parar de compartilhar e vou tentar compartilhar de novo, tá? Só pra pouquinho. Diferentes dimensões de desenvolvimento infantil. Agora sim. Nós já temos inúmeras evidências do quanto que o racismo impacta as diferentes dimensões de desenvolvimento infantil, seja de desenvolvimento físico ou emocional das crianças pequenas, aquelas crianças de 0 aos 6 anos de idade. O PIA, ele é uma estratégia com vários materiais, de forma prática, oferecendo ferramentas aos profissionais para que possam lidar, pensando sempre numa perspectiva antirracista do tratamento que esses profissionais poderão ter às crianças negras e indígenas na primeira infância e também às suas famílias. Considerando que é nessa fase onde nós vamos ter o maior desenvolvimento físico, mental, intelectual, social, cognitivo, é nessa fase que nós temos que nos juntar para proteger nossas crianças. A gente precisa trabalhar isso no contexto educacional, porque nos dá a possibilidade de mostrar a importância da contribuição negra e indígena para o país, né? Para que ela aprenda de forma saudável e não nos trate de forma pejorativa ou negativa dentro do seu caminho. O investimento social privado está focado no enfrentamento ao racismo na primeira infância, é central para reconhecer lutas que já existem na sociedade, pela expansão, pela garantia, mas sobretudo pelo avanço da agenda de direitos na primeira infância. É um material, inclusive, muito rico, né? Eu dei uma olhada no site para a gente receber, muito obrigada, um material, né? Uma cartilha, e eu já baixei os outros. Vou estar levando para a nossa gestão e a gente, com certeza, multiplicar. Humanização é a chave de tudo, respeito à nossa cultura, à nossa diversidade, ao nosso modo de vida. E somando esses conhecimentos com o conhecimento ocidental, seja da saúde, da educação, acredito que nós damos um grande passo nessa sociedade que vivemos. É na primeira infância que as crianças desenvolvem a sua autoestima, a sua autopercepção, a autoconfiança. Então, a responsabilidade de todos os profissionais, pais, famílias, é que possam valorizar e enaltecer as diferenças entre as crianças sem hierarquizá-las. Então é muito importante sempre que a gente consiga reconhecer e valorizar a cultura, as características físicas, a ancestralidade de todas as crianças negras e indígenas do nosso país. Parei de compartilhar, vou voltar para a apresentação, um instante. Compartilhar. Pronto. E a tela de novo, né? Então tá. Gente, importante, eu e a Val, nós colocamos agora no chat o formulário de avaliação. Mas, Agatha, para que tanto link? Para que tanto formulário? Gente, a gente só consegue construir uma formação para vocês sabendo o que vocês precisam, sabendo o que o território está precisando, o que vocês têm dificuldade. Então, nesse formulário de avaliação, vocês vão dizer para a gente se essa formação foi útil para vocês, se vocês conseguiram aprender alguma coisa, se vai ser aplicado no dia a dia de vocês, que outros temas nós podemos trabalhar. Tudo isso vocês podem colocar nesse formulário, ele pode ser anônimo ou não, vocês podem se identificar, vocês podem não se identificar se não desejarem. Então, ele é bem tranquilo de preencher. Então, a gente pede que vocês preencham justamente para a gente poder trazer para vocês o que vocês precisam. Tá? Então, assim, a gente compartilhou a lista de presença. A vez que ele parou foi quando fecharam o mercado mesmo, um dia, acho que foi no domingo. Opa, fechei o microfone. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Opa, vamos ver se foi. Então, assim, perguntaram esses materiais do PIA, vão ser distribuídos também? Gente, o PIA tem um site próprio deles, e nesse site está disponível todos esses materiais. O Primeira Infância, Negras e Saúde, que é o Caminhos para a Prática Antirracista na Primeira Infância, na área da saúde.
Primeira Infâncias Negras, Educação Infantil, Primeira Infâncias Indígenas, Primeira Infâncias Negras, Assistência Social. Então, esses cadernos, eles estão disponibilizados de forma online e gratuita para todo mundo. Então, é muito bom vocês fazerem, se organizarem, assim, um dia que estiver chovendo muito, dia de planejamento, de visita, ou dia de formação, estudem o PIA. É muito importante a gente incluir na nossa prática como visitador, como GTM, como monitor, práticas antirracistas, né? Então, assim, Isso. Que açúcar? eu vou fechar o microfone. Pronto. Então, falando mais sobre antirracismo, a gente tem o curso dentro do EPIM, que é o Abordagens Antirracistas, e no atendimento das crianças e suas famílias, que foi um curso elaborado pelo Instituto Promundo, em parceria com o Primeira Infância Melhor, e também com o APOPS, que é a Divisão de Promoção da Equidade de Saúde. Tem um módulo deles lá, que fala justamente sobre os aspectos da saúde da população negra. Bem importante que a Fran ela traz alguns dados, a Francinha, ela traz alguns dados sobre a questão da saúde da população negra no Rio Grande do Sul. É muito interessante. Então, eu sugiro que todo mundo faça esse curso. Ele tem 20 horas e ele é muito bom. Então, assim, é muito importante que a gente traga isso para nossa prática. E, Agatha, só para complementar, o mesmo pessoal que produziu o PIA, né, que é aqueles materiais que a gente mostrou com o vídeo, que estão disponíveis ali de forma online, é o Instituto Promundo, em parceria com a Unicef, é o mesmo pessoal que fez o curso aqui para o PIM para a gente, focado nos nossos visitadores, nas nossas práticas. Então, é um material de muita qualidade que está aí disponível gratuitamente para vocês poderem fazer o download e também poderem cursar o curso que a gente preparou com muito carinho para vocês. Então, acessem esses materiais, conheçam e aproveitem. Isso mesmo. E aí, gente, alguém falou, tenho dificuldade de entrar no EPIM. Eu vou parar de... eu vou parar de compartilhar, vou para ver o que para fazer um tutorial rápido de EPIM rapidamente. Consigo. Dentro do EPIM tem dois caminhos caso você não consiga acessar. O caminho esqueci minha senha, procurar pelo e-mail, e o caminho procurar pelo login do usuário. Procura pelo e-mail que fez o cadastro, que vai uma chave para o teu e-mail para redefinir a senha. Aí tu vai conseguir acessar. Se não funcionar desse jeito, é sempre possível entrar em contato com o formacãopim@saude.rs.gov.br, que o pessoal vai te dar o suporte necessário. Na certificação diz que o meu e-mail já está cadastrado, então provavelmente você já preencheu a lista antes. Então tá. Tem uma perguntinha lá em cima que foi feita, que não tem muito a ver com o tema que a gente está falando, né, sobre racismo e tudo mais, mas eu achei uma pergunta super importante, que foi de uma visitadora de São Jorge, eu perdi o nome dela aqui, mas ela perguntava sobre os recursos, né, para compra de materiais, né, de brinquedos e materiais para desenvolver as atividades do PIN. E aí eu acho esse assunto super oportuno da gente aproveitar esse espaço, já que ele veio, né, de poder trazer brevemente, assim, essa questão que nos é muito preciosa para a gente. A primeira Leite já respondeu ali nos comentários que sobre os materiais, né, o recurso estadual que o Estado envia para os municípios para executar a política, ele contempla, né, o município pode gastar tanto em despesas de custeio quanto em despesas de capital. O que significa isso, né, traduzindo? Ele pode adquirir materiais, adquirir bens, ou também custear as ações, pagamento de salário, enfim. O município ele tem muita autonomia de como ele vai gerenciar esse recurso que ele recebe. Mas todas as políticas públicas, elas são cofinanciadas pelos entes que fazem parte dela. Né? No caso do Primeira Infância Melhor, os entes que fazem parte dela é o Estado, né? E também o município. Então, o Estado envia um financiamento, mas entendendo que o município também vai precisar complementar esse recurso para que o programa seja desenvolvido com qualidade. E de onde é que vem esse recurso do município, né? Como a gente é uma política intersetorial, isso implica que as secretarias que estão envolvidas com Primeira Infância Melhor, que é
Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde, minimamente, possam prever dentro dos seus orçamentos recursos para o Primeira Infância Melhor. E aí não precisa ser recurso novo, pessoal. Acho que se tem gestor aqui, se tem GTM conosco, é importante fazer essa fala. Quando a educação for fazer a licitação para comprar os materiais das escolas, né? Papel, caneta, tesoura, ele já pode prever ali um recurso a mais, pouquinho a mais, dentro dessa mesma licitação para poder comprar materiais para o PIN. Quando a assistência social vai fazer o seu planejamento, incluir as festividades, as ações que elas forem fazer nos territórios, também pode incluir um pouquinho a mais, né, nessa licitação para poder pensar e prever ações para o PIN. E assim sucessivamente, a saúde também pode fazer isso. Mas além desse ponto que eu queria destacar, desse cofinanciamento que precisa ser feito pelos entes envolvidos, estados e municípios, eu também queria destacar, acho que um assunto que a gente precisa trazer para um PIN debate, ou para uma live, ou até mesmo para um curso, da importância que a gente precisa ter na nossa mente, quem atua, do quanto para estimular uma criança a gente não precisa de brinquedo. Né? A gente, para brincar com uma criança, a gente não precisa ter um objeto, né? Especificamente. A estimulação do desenvolvimento infantil, ela é feita de muitas formas. Ontem mesmo eu recebi uma foto do WhatsApp, eu não lembro de qual município que era, uma foto, coisa mais linda do mundo. Uma intervenção do PIN que foi feita na natureza, né? Foi feita através, a foto era uma criança de costas, assim, e parecia, pela idade, parecia ser uma pessoa mais velha, talvez o vô da criança, não sei. Mas eles estavam plantando uma plantinha, né? Então, a intervenção, o diálogo, a estimulação sensorial, a estimulação cognitiva que se deu através dessa brincadeira, não precisou de nenhum recurso financeiro para adquirir algum material, algum brinquedo pronto. Então, a gente precisa estar muito atento a essas oportunidades de que a estimulação do desenvolvimento infantil pode ser feita através da fala, através do toque, através da dança, através da contação de histórias, né? O melhor tapete sensorial é a própria natureza, gurias. Né? Nenhum tapete sensorial que vocês construam aí com velcro, com zíper, com botão, vai ter a espessura, a temperatura, a aspereza do que a natureza nos oferece. Então, a gente pode e deve estimular, por exemplo, que a gente analise o tamanho das coisas, ajude a criança a entender o que é maior, o que é menor, com folha da natureza. Né, com potinho de plástico, com sucatas, com os materiais que a gente encontra na família. A gente não precisa estar fazendo uma licitação para comprar dado, brinquedo, bola. Isso tudo, o PIN não precisa disso. Né? A gente precisa mesmo estar atento às oportunidades que a criança nos apresenta para poder estimular. Semana passada, sexta-feira, eu estive em São Sebastião do Caí, que eu não sei se está aqui com a gente. Em São Sebastião do Caí, a gente visitou uma família rural com pátio gigantesco para ser explorado, né? E a criança, em determinado momento, convocou a gente a brincar de corrida, de quem pega quem, né? Então, a criança com 3 anos estava ainda trabalhando essa questão da ausência, da presença, de estar perto, de estar junto. Então, com uma grande oportunidade de poder trabalhar com a família a partir disso que está ali disponível. Então, queria fazer essa ponderação, porque eu achei importante de tanto olhar para os recursos que tem nos municípios, quando a gente vai precisar deles, mas também que o visitador nunca perca, assim, na sua mente, o quanto é essencial a gente estar brincando e não necessariamente estar utilizando um brinquedo para brincar. O brincar vem muito, 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 muito antes do brinquedo. Então, queria fazer essa ponderação. Obrigada, Agatha. O chat está bem participativo. Tem uma pergunta que apareceu mais de uma vez, que é a questão dos dias de chuva, se podem ser feitos atendimentos remotos nesses dias. Então, o que acontece, gente? O atendimento do PIN híbrido, ele tem que respeitar a metodologia do programa dentro do que está previsto no caderno número 2 de estrutura e funcionamento do programa. Eu sugiro que vocês lá no site do PIN vão em acervo, vão em publicações e leiam esse caderno, que ele realmente traz bem a estrutura do programa e as formas de atendimento. Então, dependendo da faixa etária da criança, já é uma criança que eu não consigo não faço tantas visitas, como, por exemplo, uma criança de 4 a 5 anos. As visitas podem vir a ser quinzenais.
diferente de uma criança de 0 a 3 anos, que as visitas obrigatoriamente devem ser semanais. Então, assim, se tá chovendo muito no dia do atendimento daquela criança, conversa com o monitor, conversa com a. Opa, Gostei. fechou o teu micro, Agatha. Marília? Não, eu queria acrescentar que assim não tem como a gente responder essa pergunta de forma tão generalizada, né? Porque a gente está contando com territórios muito diversos, muito. Quando a gente tem condições de visitar essa família, a gente deve sim visitar essa família. Eu não deixo de vir. Hoje está chovendo, caiu um toró, gente, aqui em Porto Alegre, assim, uma chuva torrencial. Eu não deixei de trabalhar, né? Porque está chovendo. Eu me organizei, tive que sair mais cedo, botei, né, um sapato fechado. Trouxe guarda-chuva bem grande e estou aqui trabalhando. Mas tem situações em, por exemplo, comunidades rurais com difícil acesso, que às vezes uma chuva faz com que eu não consiga acessar a casa, porque sobe um rio e o carro não passa. Então, não tem como a gente responder essa pergunta de uma forma tão ampla, porque vai depender de cada território, né, de cada situação. O ideal, e a gente espera, que a gente mantenha as visitas e só cancele elas ou adie em contextos de calamidade, em contextos que isso seja inviabilizado. Tá? Então, peço que nessas situações vocês dialoguem com os monitores de vocês para ver como proceder, tá? Mas, no geral, a gente mantém as visitas mesmo com chuva, a não ser que tenha alguma situação que impeça a gente chegar nas casas. Isso aí. Dando uma última, o pessoal comentando bastante sobre a questão do brincar, né? Realmente dizendo que a natureza proporciona muitos recursos, como brincam de pega-pega, de dança. A Ana falou que a mochila parece uma cartola na mente das crianças, que sempre só falta sair o coelho. Então, é assim, gente, é a construção do brincar de diversas formas, né? Aí aqui tem a Cristiane falando que está fazendo curso no EPIM, a Escuta e Participação como Direito da Criança. Sugerimos também esse curso, muito interessante. Deixa eu só dar mais uma lidinha. Certo. Então, a gente tem realmente uma característica, a gente tem várias características nos municípios nos dias de chuva, nos dias de sol, diferentes territórios, que é sempre importante os visitadores estarem alinhados com seus monitores para justamente atenderem essas especificidades, como a Marília falou. Tinha uma perguntinha ali, Agatha, também sobre o atendimento às gestantes, né? Quantas visitas ao mês devemos visitar? Em Itaqui, gurias, de Itaqui, a visita da gestante, ela é semanal, tá? Então, uma vez por mês, essa visita ela pode ser substituída, então, pela participação nos grupos, né? Porque tem muitas gestantes que participam dos grupos da PS, ou mesmo grupos do CRAS, ou grupos articulados dentro do próprio PIM, mas a visita a gente prevê semanal. Quando tem com Criança Feliz, o Criança Feliz a visita é quinzenal, né? Então, não sei se é o caso de vocês, agora não me recordo se aqui tem programa Criança Feliz, mas no Primeira Infância Melhor a gente preconiza também que seja semanal. Tem uma questão que fala sobre a participação do GTM, né? Isso é uma questão muito fundamental, um GTM participativo. E o que pode ser feito numa situação dessas, assim, que a pessoa colocou ali no chat? Como desconstruir o pensamento, através de uma conversa-reunião, uma conversa diretamente com aqui. Então, como é que funciona, né? O estado é dividido em algumas regiões de saúde e dentro de algumas coordenadorias regionais de saúde. Nós temos 2 apoiadoras ou apoiadores que ficam um na sede aqui em Porto Alegre e um na regional. Então, essas 2 pessoas são os nossos pontos focais para articular as questões estruturais do programa, as dúvidas metodológicas. Então, por exemplo, eu sou apoiadora sede da 18ª, então provavelmente, se esse município que a Nicole falou fosse da minha região, eu ia articular uma reunião com a equipe municipal do programa, para justamente debater, ver o que está acontecendo, ter uma conversa. Então, a gente vai, a partir daqui, identificar quem é um apoiador dessa região e fazer essa mediação de contato entre vocês. E vocês, assim como o GTE entra em contato com as equipes podem entrar em contato com a gente, né? Então, vocês têm no site do PIN, na parte de editais, na parte de edital de abertura, lá tem uma lista de todos os apoiadores.
né? E seus e-mails e os telefones. Então, por exemplo, lá tem o meu ramal disponibilizado para quem da 18ª quiser ligar para a sede para tirar uma dúvida. A mesma coisa com a Valesca. Então, assim, vocês têm dentro do próprio site do PIN o contato das apoiadoras ou apoiador de vocês. E não deixem de nos procurar, tá, pessoal? No que precisar, a gente está disponível e a gente quer muito que o Primeira Infância Melhor ele cresça e seja super bem desenvolvido pelos municípios. E a gente sabe que só vai acontecer isso se a gente estiver bem parceiro, bem unido. Então, a gente ajuda nesse diálogo com os gestores, a gente ajuda nesse diálogo de sensibilização e também faz cobranças quando é necessário, né? Porque a gente financia uma política e quer que ela funcione. Então, quando precisa ter uma conversa mais séria, uma conversa mais dura, também a gente também se coloca à disposição, né? Para poder estar dialogando e vendo formas de o município executar o programa de forma com qualidade. Tá bom? Ver se tem mais alguma pergunta. Ah, tem uma pergunta bem importante também que veio ali em cima sobre o horário das visitas, tá? O horário das visitas, gurias, tem muito município que organiza as visitas de diferentes formas. Por exemplo, tem comunidades e territórios que não se consegue fazer visita cedo da manhã, porque as famílias não estão acordadas ainda. Então, o visitador não consegue ir até esses territórios e ele consegue fazer as intervenções, por exemplo, a partir das 10, das 11 da manhã. Tem outros municípios que a função, são municípios menores, por exemplo, que nos contam que todas as famílias, os pais que trabalham, as mães que trabalham, conseguem vir almoçar em casa de meio-dia, diferente da região metropolitana aqui, que a gente é muito distante, a gente acaba não conseguindo. E aí, o melhor momento para fazer as intervenções é perto do meio-dia. Ou o contrário, de meio-dia a família está super envolvida no almoço e não consegue receber o visitador. Então, cada família vai ter uma melhor. Um melhor horário para poder estar recebendo esse visitador. Então, vocês vão ter que dialogar no 1 a 1 e ver qual é a melhor possibilidade para a execução dessas visitas. Tem município, por exemplo, agora, semana passada, acho que Santa Bárbara estava conosco aqui, Santa Bárbara veio apresentar um projeto um seminário que a gente teve sobre paternidade, masculinidades, e aí nos contou da sua experiência que eles tentaram, eles estavam fazendo os grupos com as famílias, com os pais, num pós-expediente, então ali pelas 6, 7 horas da noite, porque era o melhor horário das famílias, e aí em determinado momento eles acabaram voltando para o horário comercial, e eles notaram que isso baixou a adesão ao grupo, né? Então eles estão agora vendo para retomar esses horários estendidos. Então, essa combinação também é possível de se fazer. Tem município, por exemplo, que visita no sábado, não visita na segunda e visita no sábado, porque entende que as famílias conseguem estar mais presentes no sábado. Então, essa organização vai ser muito de acordo com o que vocês combinarem nos municípios, de acordo com a realidade de vocês. A gente não tem como orientar assim, para os 497 municípios, porque cada um vai ter um desenho possível. Tá? Vocês vão ter que pensar sobre isso junto com o GTM, junto com o monitor, de qual a melhor forma de organizar os horários para poder conseguir realizar as visitas. Pessoal falando sobre os cursos do EPIM, que são muito bons, realmente, são todos feitos com muito carinho e dedicação pelas nossas parcerias e por nós, né, do GTE. E nos obrigatórios que falaram, né, que todos deveriam ser obrigatórios, mas nós temos como obrigatória a formação introdutória autoinstrucional. Os outros podem vir a fazer parte da formação continuada do visitador junto da sua equipe. Então, nós não temos mais perguntas, principalmente sobre caracterização, a gente não tem mais perguntas sobre questão de atendimento. Então, acho que a gente pode se encaminhando para o nosso final da nossa live, né? Queria fazer o agradecimento, né, em nome da equipe aqui do estadual, sobre a importância de a gente falar sobre caracterização, sobre a gente falar sobre esses pontos que a gente julga serem sensíveis, mas fazem parte da vida das pessoas, como a sua orientação sexual, como a sua raça-cor, como a sua identidade de gênero. Então, assim, são pontos que nós precisamos falar cada vez mais sobre e para justamente qualificar o nosso processo de caracterização. Então, passo a palavra para a Val. Então, quero agradecer muito a presença de todo mundo, né, que dispôs desse tempo para estar aqui com a gente essa manhã. Espero que tenha, né, contribuído para o processo, né, de caracterização, para a aplicação do PIN no município de vocês, e ficamos à disposição para quaisquer dúvidas que venham a surgir.
Marília, gostaria de dar uma última palavra? Não estamos te ouvindo. Eu e a tecnologia. Só deixar um beijo carinhoso para todas as equipes que nos acompanharam. Nós estamos aqui disponível para poder ajudar a construir essa política pública que tanto a gente ama. Beijo no coração de vocês e até a próxima.